Pensando na primeira leitura do Apocalipse, no capítulo 7, os 144 mil purificados pelo sangue do Cordeiro e que em Cristo alcançaram a glória de Deus, portanto, vindo da tribulação do mundo, porque os santos não são aqueles que viveram dentro de uma redoma, ninguém me toque, ninguém se aproxime, não me envolvo com a vida, com o mundo, não. Os santos, como diz São Paulo, são os que combatem o bom combate da fé até o fim e por isso recebem a coroa da glória. Santo é quem tem altivez, fortaleza, lucidez para enfrentar as tribulações, enfrentar o mundo com coragem, fazer opções com determinação. Assim nós deduzimos da Bíblia e inclusive dessa leitura do Apocalipse, no capítulo 7. São João, na primeira carta, capítulo 3, Filhos de Deus, fazer jus à nossa filiação divina, viver o amor em Cristo. Uma vida no Senhor Jesus é o que é a santidade. Santidade é participação na vida de Deus. E Jesus veio para isso, para nos ligar definitivamente, tanto na dimensão da nossa natureza humana, como na dimensão sobrenatural, nos ligar totalmente a Deus. E por isso, quando Ele se manifestar, isto é, quando estivermos na presença do Pai, levados por Ele, por Jesus, o veremos tal como Ele é. Isto é, experimentaremos a sua santidade totalmente, a sua glória. Então, celebrando a comunhão da igreja, comunhão dos santos, nós perguntamos quem é santo, ou quem é o santo? Somente Deus. Deus é santo por essência, em sua própria natureza. E Ele veio ao homem e se tornou homem. Não ficou nos esperando lá no céu, mas veio, trouxe o céu para nós, em Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez humano. É preciso que nós nos humanizemos, que a igreja ou as igrejas se humanizem mais, para experimentar Jesus e ter acesso à vida divina, ter acesso à verdadeira santidade. Nós somos assim, não santos, mas santificados em Cristo. O sangue do Cordeiro derramado por nós, que nos alveja, que nos redime. A gente diz na linguagem comum, São José é santo, Maria é santa, Pedro é santo, Paulo é santo, Teresinha é santa, Santa Teresinha. Mas, na verdade, santo é Deus, e eles e nós devemos ser, como eles foram, santificados, A palavra santificados, quer dizer, santificados é participar da santidade de Deus em Cristo. Quanto mais nos unimos a Cristo, mais temos certeza de que somos, então, santificados. Temos a santidade de Deus em nós. Portanto, santificar-se é viver em Cristo. É a vida centrada em Cristo. Isso não quer dizer estar sempre na sacristia da igreja, ou mesmo sempre dentro das igrejas. Não quer dizer estar sempre em retiros espirituais, ou sempre fazendo orações formais, esquecer do mundo, não tratar as realidades da vida no mundo. Não é isso. Essas coisas todas têm valor à medida em que nós estamos em Cristo para um projeto concreto de reino de Deus que Cristo trouxe. O conteúdo da santidade e da santificação é o reino de Deus. Para as famílias, para as igrejas, para as sociedades, o reino de Deus é o conteúdo da santificação. Os valores, não é o reino de Deus como um conceito abstrato de religião, mas os valores concretos que, pela palavra, nós aprendemos
e procuramos viver e comunicar o projeto do reino do Senhor. E para nós chegarmos de fato ao reino de Deus, e esse conceito não se tornar surreal, uma abstração, né? Reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Então, para a gente de fato fazer essa experiência de reino de Deus concretamente, é preciso um caminho seguro. E este caminho seguro Jesus nos apresentou nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a fotografia do próprio Jesus, no seu ser e no seu agir. E ao mesmo tempo, o caminho, o endereço para viver o seu reino e, portanto, a santidade. Leiam a exortação do Papa Francisco sobre as bem-aventuranças para uma vida de santidade. Um livro breve, mas muito gostoso de ler, muito objetivo e muito elucidador. Vale a pena. Quem não leu ainda, quem já leu, renove a leitura, repita. E quem não leu é convidado a ler. As bem-aventuranças, né, escritas pelo Papa Francisco. E hoje no Evangelho nós temos aqui as bem-aventuranças completas dentro do Sermão da Montanha, abrindo o Sermão da Montanha, segundo São Mateus. Somente Mateus e Lucas falam desse discurso, esse ensinamento de Jesus sobre as bem-aventuranças. Lucas, de um modo bem resumido, coloca lá 4 bem-aventuranças abrangentes. E São Mateus, como hoje proclamamos, coloca 9 bem-aventuranças, passo a passo, caminho seguro. Eu às vezes costumo dizer, é o GPS para o reino de Deus. As bem-aventuranças. Nessa linguagem nossa hoje, né, da tecnologia, então o GPS do reino de Deus são as bem-aventuranças, nos conduzindo passo a passo até chegarmos ao destino. E se a gente observar bem, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são aquilo que o velho Simeão, que era santo, já disse a Maria e José: este menino será um sinal de contradição para o mundo, para Israel. Então, as bem-aventuranças é um caminho de contradição em relação ao mundo pagão. Enquanto o mundo pagão prega ambição por bens materiais, por dinheiro, prega a ganância, é o que está aí no mundo, todos nós sabemos e vemos. As bem-aventuranças começam dizendo: felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai condenar o dinheiro, os bens. Não, quem faz isso é hipócrita. Não é esse o caminho. A hipocrisia não se coaduna com santidade. Então, pobre em espírito, a palavra diz claramente por São Mateus, quer dizer, ter liberdade interior. Não é a miséria econômica, material, não. É usar o dinheiro, usar os bens para fazer o bem e não compactuar das misérias e as injustiças do mundo, que fazem alguns deterem os bens, também materiais, e outros tantos ficarem à margem, padecendo na vida sem sua dignidade. Quem é pobre em espírito, quer dizer, é pobre evangelicamente. Mesmo que tenha bens materiais, sabe ter uma vida justa e reta e se coloca à disposição para servir a todos e ajudar o mundo a ser mais fraterno, mais irmão, mais igualitário. É isso que é a pobreza evangélica, a pobreza de espírito. Os bens que Deus criou, a gente muitas vezes diz, não, esses bens materiais não devem nos interessar. Também isso é hipocrisia. O primeiro livro da Bíblia, gente, já diz tudo que Deus criou é bom. E Deus criou para nós. Agora, sabermos usar os bens de um modo que haja a partilha, a justiça, a solidariedade, verdadeiramente o caminho do reino de Deus. Primeira bem-aventurança é isso.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não quer dizer que Deus está prometendo a terra no sentido geográfico, físico, para essas pessoas. Não, está dizendo que quem age com mansidão, mas coragem, capacidade e valentia de fazer opções pelo reino de Deus, é quem vence. Esse possuirão a terra, quer dizer, a estabilidade da vida, sabe? O vencedor é aquele que luta. Não existe vitória sem luta, isso é ilusão. Não existe ressurreição sem a morte, inclusive, né, claro, a morte física. Não existe vitória sem combate, sem luta, sem guerra. É preciso, portanto, a valentia, mas a valentia na mansidão, no autodomínio. Mansidão aqui é autodomínio. Alguém que nos faz o mal e a gente é capaz de se defender, mas a gente se defende com equilíbrio, não é fazendo mal como vingança para a pessoa. Alguém que nos agride, mesmo que verbalmente, a gente teria ainda mais palavras e argumentos para agredi-lo, mas a gente se defende, não se deixa de se defender, mas se defende elegantemente, né? Isso é mansidão na educação, na civilidade. E aí as pessoas vencedoras são essas, capazes, né, de se controlar, de ter um ideal de vida e não se deixar querer pagar com a mesma moeda, se nivelar por baixo, etc. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Olha, essa intimidade, a visão beatífica que os nossos santos já estão tendo e nós somos chamados a ter. Pureza de coração, quer dizer, o coração íntegro, coração reto. Não é também só a questão sexual, não. Pureza de coração, quem é idólatra tem lixo no coração. Quem é violento é uma pessoa envenenada, né? Quem é a pessoa que é gananciosa ou que é estúpida, são pessoas sujas espiritualmente. Então, pureza de coração, vida íntegra, integralidade do eu, do nosso ser, do nosso interior. E aí Deus habita em nós e nós veremos a Deus, teremos a experiência de Deus aqui incipientemente e um dia totalmente, como nossos irmãos os santos já na glória de Deus. Meus irmãos, o mundo quer tirar de nós a santidade, o desejo de santidade, e muitas vezes também as igrejas, a mentalidade ou a formação em geral dos cristãos não ajudam a compreender o que é ser santo, o que é a santidade. Então é preciso entender, a partir dos santos da Bíblia e olhando para o próprio Jesus, né, que a santidade é fundamentalmente viver o reino de Deus pelo caminho das bem-aventuranças. Santidade não é esquisitice, santidade não é piedade alienante ou alienada, santidade não é ignorar a vida concreta, o mundo, santidade não é esquizofrenia religiosa, santidade é isso, é o propósito dos valores do reino e esse caminho só é possível passo a passo, como o Evangelho de hoje nos apresenta, mediante as bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, quer dizer feliz, quer dizer, o santo é uma pessoa feliz. Se o cristão é amargurado, vive se lamentando em sua fé, em sua vocação, em sua missão, ele não vai comunicar o reino de Deus para ninguém, nem para o mundo, porque já não o tem em si mesmo. Uma religião que cansa a todos, uma religião que oprime, uma religião que mete medo, uma religião que exclui, que condena, uma religião que é conivente com as injustiças sociais, está totalmente do outro lado do reino de Deus.
para esse tipo de religião, esse tipo de cultura, de mentalidade, precisamos ser sinais de contradição, vivendo as bem-aventuranças. Inclusive a religião ou as religiões que pregam a teologia da prosperidade, que na verdade é o mercado financeiro da fé, a teologia da prosperidade. É isso mesmo que você está ouvindo, é o mercado financeiro da fé. É usar Deus de um modo idólatra, aí sim, só para bens materiais, sem estar preocupado de usar os bens na justiça e na equidade, mas com desigualdade e com injustiças. É rasgar o evangelho das bem-aventuranças. Pensemos nisso, rezemos essa semana, caminhemos olhando o exemplo e a motivação dos nossos santos e santas, inclusive com as bênçãos daquela que é a rainha de todos os santos, que é Nossa Senhora.